E o Tarcísio me contou isso. O Paulo José e o Boni convenceram ele a fazer o Ele não personagem porque ele não queria, ele queria, não queria. porque ele já tinha 55 anos. E ele falou para mim: "Você está na idade certa de fazer". Eu tinha Certo. 35, 35. 37 por ali. Aham. E aí, eu me lembro que ele falou isso para mim e eu disse: "Imagina, Tarcísio, aquilo é definitivo, pá, 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 pá", e é mesmo, né. Claro. O que o Tarcísio oferece a respeito do Capitão é uma referência definitiva para qualquer jovem ator que for fazer. Eu fiz uma opção clara de homenageá-lo. Eu fiz questão de fazer uma menção direta ao Tarcísio. Eu escolhi a caracterização para fazer isso e o sorriso, que é uma coisa muito particular da minha decisão e tal. E independente disso, tentei também fazer o meu capitão, claro, mas, com uma referência direta, honesta, verdadeira e justa ao que o Tarcísio representou para mim, para tantos atores brasileiros, para toda a obra dele na teledramaturgia e tudo mais. Não só na teledramaturgia, mas no audiovisual também. Então, poder encontrar o Tarcísio nesse lugar foi quase que um presente para tia Cristina. Sabe, assim, eu fiz o Capitão pensando nela o tempo inteiro, assim: "Meu Deus, essa mulher que há 30 anos atrás anteviu, previu, provisionou uma coisa que acabou se fazendo de forma natural. Em nenhum momento eu busquei que as pessoas me associassem a ele ou o meu trabalho, talvez o tipo de personagem que eu fazia fizesse as pessoas talvez uma energia, talvez isso sim eu acho que a gente tinha uma energia parecida em cena, né, eu e o Tarcísio, Eu acredito sim, acredito talvez sim. essa energia invisível, essa coisa que captura, a atenção das pessoas, o carisma, talvez alguma coisa nesse lugar que as pessoas associavam a gente. Porque fisicamente o Tarcisinho existe, ninguém é mais parecido com o É, o pai que o Tarcisinho Tarcisinho, né. é cópia. Que é meu amigo querido e a minha relação com a família a partir desses encontros com ele, a minha relação com a Glória, eu tenho episódios pessoais com a Glória também de conexão, então o Tarci falei com ele ontem, o Tarcisinho, e tenho muito orgulho dessa relação. E principalmente porque ele foi respeitoso, foi muito bonito a forma como ele não tinha questões com o fato de ser eu Sim, ali e sim, tal, e claro. acho que ele gostava de mim também, era recíproco. Pra gente fechar de Capitão Rodrigo e O Tempo e o Vento, tu, quando tu ali o ensaio na verdade eu gostaria de saber, tu ensaia bastante em casa, quando tu bota o figurino, a caracterização acontece, tu já vai direto pra fazer a cena, ou existe uma possibilidade de tu ir arredondando, ir azeitando e deixando o capitão do jeito que tu quer, já com a pilcha, já com me Bom, conta isso, que isso é bastidor, não, não, legal. nós não Não, sabemos, legal, a assim, gente não sabe. cada ator, eu no final das contas, cada um tem um processo, né, assim. A minha história é muito particular, o meu processo ele não é um processo muito ortodoxo, ele é muito mais um processo apócrifo, né. A minha formação de ator é com a bola rolando, eu não tenho formação de ator, eu não estudei, eu não fiz academia de interpretação, eu estudei interpretação, mas o meu trabalho foi me conduzindo à necessidade de aprender com a bola rolando, quase que de forma autodidata, mas principalmente observando os colegas, estudando muito e me Uhum, dedicando para aquilo full time, né. sem dúvida. Eu passei toda a minha juventude como um capricorniano tarado que decide o que quer da vida, né, assim, eu me dediquei muito, eu estudei muito e tratei de aprender a fazer o que eu faço por um processo muito pessoal. O Capitão, eh, uma dos momentos que eu mais gosto do meu trabalho é esse momento de estudo, de preparação, esse momento pré, né. Então, a preparação para o Capitão foi essencialmente vir para o Érico. Eu e o Jaime, a gente trocou muito pouco ao longo desse processo. Eu tentei ver alguma coisa de referências do filme, da minissérie, mas aquilo não valia muito a pena, né, a referência do Tarcísio é muito forte, então aquilo não funcionou muito, mas essencialmente para a obra, né, eu voltei para o continente, mergulhei no continente, e os roteiros, o próprio filme em si,
E o momento que para mim é importante depois disso, é o campo, né? É ir a campo, né? Para um processo de vivência e de imersão num universo completamente diferente, né? Então, no caso do capitão, teve um momento, e naquela altura eu já tinha experiência suficiente para montar esse plano de preparação de estudo. Eu passei um tempo aqui na fronteira, eu desci, e foi quando eu me enfio na fronteira mesmo, né? Pedi hospedagem para um grande amigo, um estancieiro muito importante da fronteira, o Minga Blanco, foi uma figura muito importante no meu processo com o capitão. Eu fiquei hospedado na estância, trabalhando na estância, Tu vê isso? saindo Por conta? por conta, saindo a Solito? campo, solito. Trabalhava com ele, saía a campo, acampamos, carneava, saía com charque para campo, mateava café de cambona e toda a experiência campeira, toda a experiência da fronteira, da vivência, encilhava a cavalo, ajudava nos preparos, assava. E o Minga foi uma espécie de um laboratório, né? Mas não só o Minga, Heron Vaz Matos, uma figura importante do folclore tradicionalista gaúcho, uma herança profunda da Pampa, né? Um homem muito pouco conhecido, um poeta, um trovador, um homem, o último pampiano, né? O Heron está vivo ainda, né? Quantos e quantos mates no galpão do Heron às 4h15 da manhã, trovando, fazendo poesia, falando sobre o bioma. E dele é causa. Falando sobre o bioma, sobre a história do homem do Pampa, né? E todo esse processo de imersão me conectou de forma enraizada, que é o que o Érico sugere. O capitão é um produto desse lugar aqui, né? Dessa herança gáudia, dessa herança pampiana. Então, eu me lembro que eu usava o Heron, o meu capitão era a mistura dessas três figuras, né? Era o Minga, que era um ginete, um homem estudioso do século XVII, do século XVIII. Todos os objetos de cena, referência de século XVII e XVIII, eram peças pessoais do Minga que ele fabricava. Então, um homem dedicado à tradição gáudia, né? A tradição do século XVI, XVII, XVIII, mais XVII e XVIII. Total. Né? O Heron, um homem nascido e elemento natural da Pampa. E o rapaz que fazia meu dublê, que era um jovem completamente Capitão Rodrigo, o Diogão, e eu convivendo, eu rapidamente fui lá para isso, para reconhecer quem seriam essas pessoas, e na convivência entre eles eu dava lá o texto pro Heron dizer para mim, de vez em quando eu passava o texto, eu fazia o capitão, aí de brincadeira eu trocava e deixava o Heron falar para mim o texto do Capitão Rodrigo, e aquilo produzia alguma coisa que eu fui aproveitando, fui conectando. Então, na verdade, eu fui juntando, né, dessas experiências campeiras, da experiência de dormir a campo, né, no pelego, com um amigo, amanhecer para tropear, para camperiar. Então, todo esse processo de experiência, de imersão, de conexão profunda com esse lugar aqui, é que nasce o capitão, né? Então, eu não sei se eu consigo descrever o meu processo se não for dessa forma meio caótica, assim, de contação do todo, mas é uma mistura de tudo. Um estudo muito, muito concreto do personagem que está aqui na obra, essa experiência de reconhecer os elementos do lugar que me contam sobre o personagem, de que maneira aquilo com Minga, por exemplo, eu descobri nas idas para as encilhas e para o manejo do gado e para a camperiada, eu descobria o corpo do capitão, por exemplo, né? Eu brincava, o capitão tinha um jeito de parar que para mim era o laçador. Tá. Na última cena do filme que eu estou esperando a Bibiana sair, eu paro meio de lado assim e fico esperando. Sim. Tem uma coisa do corpo. Mas, acima de tudo, o capitão era um cavalo, né? Era um crioulo, né? Entrei fora da deixa, porque eu não estava habituada a ouvir, até porque eu ensaiei meio que sozinha. Substituição é difícil. Eu ensaiei meio que sozinha, então entrei fora da deixa, aí eles tiveram que se virar lá, porque entrei na hora que não era para entrar. Tinha duas falas parecidas. Sim. E eu entrei, em vez de ir na segunda, entrei na primeira. E aí eles ficaram me olhando assim, e remendaram, e o barco continua, né? Mas me dedico muito para estudar, muito, muito. E depois que eu estreio,
eu ainda fico muito tempo carregando o texto comigo. Eu levo o texto impresso, que não adianta vir com essas modernidades que eu não entra. Tablet, essas coisas, nada a ver, né? Não, papel no mesmo. Telefone, eu tenho preciso de papel. Eu também acho que é isso aí. Não tenho, não consigo, imagina, não consigo decorar nada lendo no telefone ou no tablet. Tem que ser no papel. E aí eu carrego o texto comigo. Nos 2 primeiros meses eu passava todas as cenas, todos os dias antes de entrar. E ainda hoje, por exemplo, a gente faz Curitiba. Daqui a gente vai para Brasília. Vai dar um intervalo de uma semana. Eu volto para o texto. Passa de novo. Eu sempre volto para o texto. Dá uma passada, né? Sempre volto para o texto. É muita coisa. Para mim, porque eu tenho muito respeito pelo texto. Eu tenho respeito. Eu não quero macular aquilo, sabe? Não quero inventar, não quero mudar. Porque quando aquele autor escreveu aquilo, ele tinha um objetivo. E o meu objetivo é descobrir a cada dia o que mais tem atrás de cada fala. Perfeito. Eu tenho essa loucura, esse desafio, sabe? E sempre acaba descobrindo mais. Porque uma reação de público te provoca uma outra coisa, uma reação do colega te provoca uma outra coisa, é sempre criativo. É uma delícia. Ah, que maravilha. E ali quando tu entra na Tupi, que foi a tua primeira emissora, né? Tu fizeste 5 novelas em momentos diferentes na Tupi. Sim. E já dava para se sustentar do teatro. E qual eram as promessas de produtores para que as novas estrelas do teatro migrassem para a televisão? Como é que tu via a televisão nesse atual momento ali por 75, né, 76? Eu tinha um pouco de preconceito. A minha geração tinha preconceito com novelas e tal, né? A gente era do teatro. Mas eu fui para a televisão porque eu tive um filho, o André. Sim. Né? Então eu fui para a televisão porque eu precisava sustentar esse filho. E o teatro não dava. A gente tinha um grupo, ganhava muito pouco. Então, para sustentar uma criança não era suficiente. Então eu fui pedir trabalho na televisão. O Teixeira Filho, que era o autor da primeira novela que eu fiz, que foi Ídolo de Pano. Ele era sogro da minha irmã. Aí eu fui lá e falei para ele, olha, eu preciso trabalhar, tal. E ele foi me ver no teatro e gostou. Falou, vou fazer um papelzinho para você. Aí eu fui lá na TV Tupi e o papel era assim, ele entrava nos 5 primeiros capítulos e depois ficou 60 capítulos fora. A novela teve 280 capítulos. Foi Nossa, uma coisa... um ano? Mais de um ano. Mais de um ano. A novela era enorme, enorme, enorme. Porque foi um sucesso extraordinário. Foi a novela que levou Tony Ramos e Denis para Globo. Foi a partir dessa novela. Eles dois estavam no elenco. Que legal. Então eu fiquei 60 capítulos fora. Falei, pô, agora não sei mais. Aí voltei e aí o personagem ficou importante. Ficou porque a personagem achavam que ela tinha morrido e tal. Aí ela volta. Aí volta e aí fiz até o final. E foi uma grande escola, porque tinha esses grandes atores. E tinha a direção do Henrique Martins, que era um gênio e uma pessoa incrível, me ensinou demais. Tinha a Laura Cardoso no elenco. Que eu ficava escondida na coxia, assim, vendo como é que Laura fazia. Então era uma coisa, assim, foi uma grande escola. E lá na Tupi eu fiz mais algumas coisas até a Tupi fechar, né? Não, eu saí antes da Tupi fechar. Eu fui para Bandeirantes antes da Tupi fechar. Foi em 79, quando a Tupi fechou, eu já estava na Bandeirantes. E aí tu era uma atriz que já estava bem ambientada a estar na televisão e a cada final de trabalho já era considerado certo que tu iria fazer um próximo na televisão, né? Não. No passar do tempo, não. Foi galgando, então. Olha, eu só vim ter um contrato por tempo, que a gente chamava, que hoje em dia quase não existe mais, mas eu só vim na TV Record
que foram os meus últimos contratos, antes de eu, né, sair de lá. Eu trabalhei a vida inteira, acabava uma novela, tinha que esperar, fazer outra coisa, para ser contratada para outra. Eu digo que o que eu ganhava numa novela eu tinha que juntar para viver os tempos que não tinha outra novela. Mas eu fiz teatro. Fazendo teatro, quando eu fiz Feliz Ano Velho, por exemplo, eu vivi 6 anos só de teatro. Foi uma coisa gloriosa, assim, maravilhosa. Porque a peça era um grande sucesso, foi nos anos 80, começo dos 90. A peça foi um sucesso extraordinário, então dava para viver bem de teatro. Imagino que era uma correria, né? Porque dentro do Feliz Ano Velho tu também gravou algumas novelas. Tu gravou Fera Radical, por exemplo. Não. E quando eu comecei a fazer Feliz Ano Velho, eu não parei de fazer TV. Porque a gente tem público, é fato que a gente tem muita gente que gostaria de ir ao teatro, também não tem condições, mas eu vejo que existem várias concessões e aberturas para que várias pessoas possam ir aos espetáculos e que tenham acesso a isso. Como é que tu vê essa pluralidade de salas e de público no nosso país todo? Olha... realmente, a última vez que eu viajei tanto assim foi há 12, 13 anos atrás, foi com a Cristiane Torlone. E tive milhões de surpresas, porque a gente faz uma reviravolta nos nossos conceitos também como artista, porque eu não conhecia algumas das cidades, eu não conhecia, muitos dos teatros eu não conhecia. Isso que você fala é importante, a gente tem a percepção da realidade artística e cultural do nosso país. Por exemplo, eu fui numa cidade chamada Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Rio Grande do Sul. Né? Eu nunca pensei que eu fosse Jaguarão. Tu foi a Jaguarão, Leonardo! Onde é Jaguarão? Leonardo, eu pesquisei no Google antes de ir. Falei, olha, Jaguarão, tem essa ponte maravilhosa, você está no Uruguai. Aí já penso que eu vou comprar alguma coisa lá no free shop. Claro. Tal, mas o teatro é uma beleza. O teatro é lindo. O teatro ficou abarrotado de gente. Eu falei, como tem público em Jaguarão? Foi a Jaguarão, não acredito. Mas foi Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Santa Maria, Santa Cruz do Sul. Então você vai conhecendo cidades e pessoas e públicos diferentes e teatros diferentes. O que eu posso dizer é que nós temos muitos teatros bonitos, lindos, né? Às vezes você não consegue entender como é que pode ter um teatro assim. Em Santa Maria tem um teatro de 1896. Meu Deus do céu, Pedro II é em Ribeirão Preto. São teatros lindos, deslumbrantes. Agora, se eu te disser que precisamos ainda de investimentos, se eu te disser que esses teatros, muitos deles não estão bem equipados, não estão bem conservados, a estrutura física, né, ela é linda, mas precisa de um cuidado. E a gente percebe que às vezes a cidade sabe disso, mas não tem verba para investir, mas quer receber os artistas, prestigia os artistas. Então é uma experiência de vida. É uma experiência como ator é lindo, porque você consegue entender a realidade cultural do país que está espelhada nesses edifícios teatrais, nessas ferramentas culturais que cada cidade tem. Então é uma aula, eu estou assim encantado. E é diferente, porque as trajetórias são diferentes. O que eu fiz com o Raul lá em 89, com a Cristiane agora 15 anos atrás, foi completamente diferente do que eu estou fazendo agora com a Vera. Porque a gente iniciou do Rio Grande do Sul, lá de baixo, e fomos fazendo pequenas cidades, não só as capitais. Sim. E essas pequenas cidades eu quase não fiz ainda, do Sul, né, vamos dizer assim. Então, daqui até chegar aqui em Curitiba, eu tive muitas surpresas lindas, belíssimas. E estou radiante. Mas precisamos continuar investindo em cultura. A realidade é essa. No Rio de Janeiro, assim, os teatros do Rio de Janeiro, muitos do município e do estado, eles estão caindo aos pedaços, eles precisando de ajuda. São Paulo é um pouco mais forte nesse sentido, mas a dificuldade do artista é a mesma dificuldade do gestor cultural do município em conseguir verba para apoiar a cultura. Então é um ciclo vicioso que talvez não se resolva tão cedo, mas que a gente tem que continuar batalhando, né? Jaguarão eu acho que é um exemplo que serve como espelho para o Brasil inteiro. Eu lembro que o Breda me disse que em 86 ele foi com Bailei na Curva, em Jaguarão. Quase que uma trupe mambembe. Eles foram de ônibus, eles chegaram lá e o
o teatro que tu foi, ele ainda não era um teatro, né, consolidado, e fizeram um espetáculo, e ao longo desse tempo, né, é bom saber que tem uma sala bacana, interessante para receber artistas do Brasil inteiro. Bom, mas a gente estava conversando ontem, né, a gente só pincelou a similaridade entre várias categorias de trabalho, como atores, músicos, esportistas. Esses espaços, esses gaps que existem entre um trabalho e outro, que tu até mencionou antes, ficar às vezes 6 meses sem fazer um trabalho, como é que se controla isso, Leonardo? Hoje em dia tu tem o Solar e aí tu tem uma válvula de escape onde tu pode te nutrir de cultura, mas o que tu pode falar para tantos atores que a gente hoje em dia vê aí com a possibilidade de entrar na internet e ver novelas dos anos 80, 70, 90, e tem muita gente que ainda está aqui com a gente, mas que está sem trabalho. Como é que tu pode falar pra gente a maneira de lidar com esses espaços entre um trabalho e outro, e às vezes não ter tanta aceitação de quem procura, mas ter aceitação de um público que cobra a presença dos atores na televisão ou no cinema e até no teatro? Olha, às vezes é um pouco triste, eu posso dizer que muitas das pessoas que começaram comigo, mas muitas estão fazendo outras coisas. Desistiram, viajaram para fora do Brasil, ou estão empregadas em empregos que a gente disse desnormais, vamos dizer assim. Né? Você deu um exemplo do Breda, que é um amigo queridíssimo, acabamos de fazer uma novela juntos, fizemos uma peça do Flávio Marinho uns 4 anos atrás. O Breda achou uma solução, o Breda é astrólogo, né? Então ele, durante a pandemia principalmente, ele entendeu que precisava de uma válvula aí de escape para conseguir se remunerar. Isso é um exemplo, e um homem talentosíssimo, um homem das artes, é um representante da cultura do sul do país, como poucos, um porta-voz disso. Eu tenho muita consideração pelo talento dele. As pessoas têm que, primeiro, fazer análise, né? Não tem jeito, você tem que curar da sua cabeça, da sua ansiedade. Eu falei anteriormente que eu fiz análise antes, eu me formei como psicólogo, então eu entendo que essa expectativa, essa ansiedade, às vezes te consome. E a maioria das pessoas desiste por causa disso, porque é muito forte. A frustração é violentíssima, ela acaba com a vontade das pessoas de construir alguma coisa relacionada à arte. E a arte é muito mal remunerada. Então nós temos muitas pessoas que chegam aos 60, 70 anos, não têm segurança nenhuma na vida. Mas isso faz parte. E também posso dizer que também outras tantas profissões têm esse mesmo problema. Eu acho que você tem que se preparar o máximo que você puder e tem que procurar atividades paralelas, como eu procurei. Eu construir um teatro. Você pode se transformar num diretor, você pode ser professor de teatro.